Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora está vendo isso, né? Mas eu sou o professor Rodrigo. Vamos começar agora um módulo de ligações químicas, tá? Que é um dos mais extensos do PSS1 de Química Geral. Tudo bem? Olha só. Ligações químicas, certo? Nós vamos estudar esses 5 tópicos aqui. Tudo bem? Ó, primeiro, as ligações interatômicas, que são aquelas ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Tudo bem? Vamos ver depois a geometria molecular, geometria linear, piramidal, tetraédrica, certo? Dentre outras. Vamos ver a polaridade de ligações e de moléculas, se é polar ou se é apolar. E depois a hibridização de orbitais sp2, sp3, né? E por último, as ligações intermoleculares de polo induzido e ligação de hidrogênio. Tudo bem? Vou agora iniciar com vocês as ligações interatômicas. Ligações interatômicas entre átomos, tá? Ligação entre átomos. Um átomo se ligando com outro átomo. Mas para quê, né? Por que os átomos querem se ligar uns aos outros? Porque a grande maioria dos átomos, né, não são estáveis por natureza. Os únicos que são estáveis por natureza são os gases nobres, que pertencem à 18ª família da tabela periódica, certo? É o hélio, é o neônio, é o argônio. Já os outros átomos têm que se ligar uns aos outros para buscar estabilidade. Então esse é o nosso grande objetivo, olha só. Os átomos querem justamente buscar estabilidade, eles buscam um estado de menor energia, tudo bem? Os átomos, ao se ligarem, buscam estabilidade, buscam um estado de menor energia. Por isso que é um processo que é exotérmico. Exotérmico libera energia. Os átomos separados têm que liberar energia para se ligar. Se esses átomos estão liberando energia, estão perdendo energia, eles têm que estar em um estado de menor energia para isso. Bom, o que explica essa estabilidade, né, é a famosa regra do octeto, proposta por Lewis, tudo bem? Vamos lá, essa famosa regra diz o seguinte: átomos se ligam compartilhando, doando ou recebendo elétrons para o quê? Até atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Esse é o grande objetivo. Os átomos querem um dia ser um gás nobre. Como que um átomo de sódio, por exemplo, pode, por exemplo, adquirir a distribuição eletrônica de um gás nobre? O sódio vai perder elétrons. Já o carbono, ele vai tender a compartilhar elétrons. Já o cloro vai tender a ganhar elétrons. Cada átomo tem a sua forma, né, preferível de ganhar elétrons ou perder elétrons para atingir a configuração de um gás nobre. Por exemplo, hélio. Hélio é um gás nobre, certo? Hélio tem número atômico 2. Qual que é a distribuição eletrônica do hélio? O hélio é apenas um S2. Um S2. O hélio tem apenas uma camada, que é a camada K, certo? Já o neônio, que é um outro gás nobre, é número atômico 10. 1s2, 2s2, 2p6. Esse é o neônio. Perceba, a camada de valência do neônio, que é a minha segunda camada, ó, tem 2 mais 6, tem 8 elétrons na camada de valência. O argônio, ele vai terminar, né, em 3s2, 3p6, o argônio. A sua camada de valência é a terceira camada. Nela também tem, ó, 2 mais 6, também tem 8 elétrons na camada de valência. Só o hélio é que vai ter 2 elétrons na camada de valência. Onde eu quero chegar, certo? Que os átomos vão adquirir estabilidade quando possuem, ou quando vão possuir 8 elétrons na camada de valência. Por isso que é regra do octeto. 8 elétrons na camada de valência. Exceto quando esses átomos, né, possuem somente a camada K. Uma camada, aí eles vão ficar estáveis com 2 elétrons, que é o caso do hidrogênio. O hidrogênio vai ficar estável com 2 elétrons e não com 8. Tudo bem?
Essa é a regra do octeto. O próximo tópico é ligação iônica. Bom, agora vamos ver aqui com calma a ligação iônica, tá? Em detalhes. Vamos lá então. O que é a ligação iônica? A ligação iônica, primeira coisa, das ligações que tem, ela é a mais forte de todas. Ela é a mais forte de todas, tudo bem? Por quê? Porque ela é uma atração eletrostática, né? Ela é uma atração colombica ou colombiana, força de Coulomb, que você estuda em física, não tem aquela fórmula? Força é igual a carga, né? Igual a constante K vezes, né, a carga 1 vezes a carga 2, dividido por distância ao quadrado. Aquela fórmula, lei de Coulomb, é justamente a lei que é aplicada para a atração de um positivo com um negativo. Por isso que é uma atração eletrostática muito forte, tá? É o que acontece na ligação iônica. Então, ligação iônica é o quê? É uma atração entre um cátion e o ânion. Você vai se lembrar que o cátion é a carga positiva e o ânion é a carga negativa. Cátion é quem perdeu ou quem doou elétrons. Ânion são quem, no caso, recebeu esse elétron. Tudo bem? Um doa e um recebe. Um é cátion, o outro é ânion. Um é positivo, o outro é negativo. Isso é ligação iônica, atração forte eletrostática. Tudo bem? Ó, coloquei aqui um asterisco, por quê? Geralmente esse cátion e esse ânion é formado por um metal e um ametal, tá? O metal seria o cátion, o ametal seria o ânion. Geralmente, tudo bem? Nem todos os exemplos, nem todos eles vai seguir metal e ametal. Mas o nosso principal exemplo, que é o sal de cozinha, NaCl, ele mostra muito bem isso, olha só, metal alcalino, que é o sódio, com um ametal, que é o cloro. Um é positivo, o outro é negativo. Vamos ver que o sódio vai doar um elétron para o cloro, e isso é uma ligação iônica, tudo bem? Um outro exemplo são os metais mais hidrogênio, tudo bem? Que são os hidretos metálicos. O que são? O que é um hidreto metálico? Hidreto metálico é quando tem justamente hidrogênio com algum metal. Hidrogênio com algum metal. Isso é um hidreto metálico. A ligação que une um hidreto metálico, ela é também ligação iônica. Um doa e o outro recebe elétron, tudo bem? Bom, a ligação iônica, vamos ver que na sua grande maioria dos compostos iônicos, eles vão seguir totalmente a regra do octeto, ou seja, os átomos vão se ligar e vão adquirir configuração eletrônica semelhante de um gás nobre, né? Vimos anteriormente isso, tudo bem? Mas nem todos os exemplos, tá, vão seguir isso aqui. Aqui é uma regra geral, né? A regra geral diz que a ligação iônica ela segue ao octeto, mas nem todos são assim, tudo bem? Depois eu mostro com detalhes isso para vocês. Uma outra característica da ligação iônica é que os átomos, né, geralmente dois átomos, né? Os dois átomos que formam a ligação iônica, né, o cátion e o ânion, entre eles, a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos tem que ser maior do que 1,7. Cada átomo tem um valor, né? Tem um valor para a eletronegatividade, que é aquela capacidade de atrair elétrons numa ligação, tudo bem? Bom, a diferença, né, um menos o outro, entre dois átomos na ligação iônica tem que ser maior do que 1,7. Por exemplo, tem aqui, ó, Césio com flúor, tá? Césio com flúor, um metal e um ametal. Um é cátion, o outro é ânion. Se eu pegar a diferença de eletronegatividade entre o flúor é 4. 4 menos a do Césio é 0,8. 4 menos 0,8 dá 3,2. 3,2 é um valor que é maior do que 1,7, comprovando que esse composto de ligação iônica, composto iônico. Mas não é uma regra tão perfeita assim. Ela é muito geral, mas não é tão perfeita. Por quê? Tem exceções, tá?
trouxe duas. Por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o flúor, se eu pegar a diferença de eletronegatividade entre o flúor e o hidrogênio, ó, é 4 menos 2,1, dá 1,9. 1,9 é maior do que 1,7. Portanto, HF é ou não é ligação iônica? Não é, tá? Não é. Nós vamos ver que HF é ligação covalente. Eles estão compartilhando elétrons e não doando e recebendo. Tudo bem? É uma exceção, certo? Uma outra exceção mostra aqui, ó, NaH. NaH é um hidreto metálico, tá aqui ele, ó. Então já sei que é ligação iônica. Então, se eu pegar a eletronegatividade, vai ser 2,1, que é do hidrogênio, menos 0,9, que é a do sódio. Vai dar 1,2. Dá menor do que 1,7 e não maior, mas mesmo assim, eu sei que os hidretos metálicos são compostos iônicos, tudo bem? Então tem essas exceções aqui. Bom, continuando. Mais características. Olha só. O que é um composto iônico? O composto iônico é um composto que faz pelo menos uma ligação iônica, tudo bem? Um composto pode fazer 5, 6 ligações covalentes, mas se ele fizer uma iônica, esse composto ele já é considerado composto iônico. E os compostos iônicos são sólidos cristalinos, quebradiços, nas condições ambiente de temperatura e pressão. Ambiente, no caso, 25 graus Celsius. Então quer dizer então que a 25 graus Celsius, todo composto iônico vai ser sólido, cristalino, né? Formam-se cristais e são quebradiços, né? Se eu pegar um martelo e bater num cristal de sódio, de sal de cozinha, ele vai quebrar. Ele é quebradiço, tudo bem? Só que existem, tá? Cuidado, existem compostos iônicos que são líquidos. Olha só, isso aqui tem muito cuidado com isso aqui. Olha só, composto iônico, quase que 98% vai ser composto sólido. Então, se na prova cair, compostos iônicos são sólidos? Sim, são sólidos, certíssimo, beleza? Mas existem compostos iônicos líquidos, tudo bem? Já viu uma questão cobrar isso aqui. Existe? Existe. São pouquíssimos, são, mas existe, tudo bem? Compostos iônicos sólidos, líquidos, eles estão formados por ânions e cátions orgânicos, tá? São ânions e cátions orgânicos, química orgânica. Geralmente os compostos orgânicos, tudo bem? São muito grandes, devem ter muitos carbonos. E aqueles que são compostos orgânicos iônicos, ligação iônica, cátion mais ânion, geralmente eles são líquidos, tudo bem? Comprovando que existe sim composto iônico líquido, tudo bem? Outra coisa, composto iônico possui altos pontos de fusão e de ebulição, né? O ponto de fusão para eu derreter o sal de cozinha é acima de 600 graus Celsius, né? Bate até em 800 algumas vezes, tudo bem? Então é muito elevado essa temperatura, tudo bem? Agora uma coisa importantíssima, os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando? Em duas situações. Quando que uma ligação iônica, um composto iônico, pode conduzir corrente? Quando o composto iônico for fundido, como assim fundido? Eu vou aquecer, esse símbolo aqui, esse triângulo, né, delta não, tá? Significa que houve aquecimento, né? NaCl, composto iônico, tudo bem, ligação iônica, ele é sólido na condição ambiente. Eu vou aquecer esse sal de cozinha até ele derreter, né? Detalhe, lembra que é um alto ponto de fusão, é acima de 600 graus Celsius, isso aqui. Quando derreter o sal de cozinha, ele vai se dissociar. Isso é a dissociação iônica. Ele vai se separar em Na e Cl-. Como antes era sólido e agora eu derreti, eu fundi, vai virar Na líquido e o cloro também
líquido. Isso é o quê? Isso aqui é a fusão do NaCl. Eu derreti. Ao derreter o NaCl, que é o sal de cozinha, ele vai se separar. Cátion para um lado, ânion para o outro. Isso é o quê? Dissociação iônica, tá? Não confundir com ionização, que é lá nos ácidos para os compostos covalentes, tá? Isso aqui é dissociação. Detalhe importante, esse cátion e esse ânion, eles não surgiram agora não. Antes de eu derretê-los, já tinha Na e Cl-. A diferença é que antes eles estavam juntos, estavam grudados, um no outro, não, o cátion e o ânion. Quando eu vou derreter esses dois íons, eles vão agora se separar. Cátion para um lado, ânion para o outro, tá? Mas cátion e ânion já existe antes de eu derreter. Então, como eu vou ter agora cátions e ânions livres, né? Livres, e isso é um meio propício para conduzir eletricidade. O outro caso é quando eu coloco composto iônico em solução aquosa. Eu pego o sal de cozinha e boto em água. A água faz o que com o sal de cozinha? Ela separa. Ela faz uma dissociação iônica em Na e Cl-, igual como era antes. Só que agora, ó, não é derretido, não é sódio líquido, é sódio disperso em uma solução aquosa. Então é sódio Aq, certo? E cloreto Aq, certo? Então, quando eu boto sal de cozinha em água, a água simplesmente separa cátion para um lado, ânion para o outro, tá? Isso também é uma dissociação iônica. Dessa forma, a água consegue conduzir corrente elétrica. Por exemplo, o que conduz melhor corrente elétrica? Uma água destilada, uma água que só tem água, ou uma água do mar que é repleta de sais? Claro que a água do mar ela é muito mais condutora, porque tem muitos sais, tem muitos íons dissolvidos. A condução é muito mais propícia nesse caso, tá? Então nunca se esqueça. Os dois casos para conduzir corrente elétrica são quando eles estão fundidos ou dispersos em uma solução aquosa, tudo bem? Vamos lá, agora mostrar aqui alguns exemplos práticos para vocês da ligação iônica. Vamos lá. O exemplo mais clássico que tem, você já sabe, é o NaCl, né? Que é a ligação do sódio com o cloro. Mas como é que se dá a ligação iônica? É através da distribuição eletrônica. Tem que perceber quantos elétrons tem na camada de valência esses átomos. Por exemplo, o sódio, né? No atômico 11, vai ter essa distribuição eletrônica aqui. E eu sei que a camada de valência do sódio é a terceira camada. Nela tem um elétron. Então o sódio tem um elétron na camada de valência. Já o cloro, né? O cloro tem a sua camada de valência, a terceira camada. Nela tem, olha só, 2 mais 5. Nela tem 7 elétrons na camada de valência. Então perceba, a regra é do octeto. Os átomos querem adquirir configuração eletrônica de gás nobre, que geralmente é com 8 elétrons na camada de valência. Perceba, é mais fácil para o sódio, que já tem 1, ganhar 7 ou perder 1 para ficar com 8? É muito mais fácil o sódio perder 1. Ele perde esse elétron, ficando com 8 na camada de valência, que passa a ser a segunda. Já o cloro já tem 7, basta ganhar mais 1 para chegar em 8. E é justamente esse elétron que o sódio doou, ele vai lá para o cloro, aí o cloro veio com 8. A representação da estrutura de Lewis diz que tu só pode representar os átomos ou os elétrons da camada de valência. Como o sódio tem apenas um elétron na camada de valência, ó, sódio, 1 elétron. E o cloro tem 7 elétrons. O sódio vai doar esse único elétron para o cloro. Aí o cloro ficou com 8 elétrons e o sódio, ao perder 1, também vai ter 8, tá? Formando o sódio Na+, e o cloro Cl-, porque o sódio perdeu e o cloro ganhou, tá? E isso é ligação iônica.
Como eu falei no início, os átomos liberam energia para se ligar. Ao se ligar, é um estado de menor energia. Olha só, os átomos separados têm mais energia do que esses átomos juntos, tudo bem? Os átomos separados têm mais energia do que esses átomos juntos. Só que os átomos juntos, ligados, ligação iônica, têm mais estabilidade. Ou seja, os átomos separados têm que perder energia, têm que liberar. Liberam, é exotérmica, tá? Exotérmica. Liberam energia para ficar mais estável, tudo bem? Outra coisa, lembrar que os átomos, os compostos iônicos, tá? São sólidos em ambiente, ou seja, quando no estado físico sólido, os cátions e ânions estão tudo junto, ó, um preso aos outros, tudo bem? Mas já estão na forma de cátion e ânion, tudo bem? Quando eu boto em solução aquosa ou eu vou derretê-los, aí eu vou separar cátion para um lado, ânion para o outro, né? Mas no sólido eles estão juntos, são sólidos cristalinos quebradiços, tudo bem? Outros exemplos. Agora, a ligação entre o magnésio, que é um metal radioterroso, e o bromo. Distribuição eletrolítica do magnésio, né? Ela vai até 3s2. Então, o magnésio tem camada de valência 3, tem 2 elétrons na camada de valência, né? 2 elétrons. Já o bromo vai ter, olha só, camada de valência do bromo é a 4. 4 com 4, 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. Então, para o magnésio, é mais fácil de ganhar 6 para chegar em 8 ou perder esses 2 para chegar em 8 aqui, ó. É muito mais fácil ele perder 2. Já o bromo, só basta receber 1. Pô, o magnésio tem que doar 2 e o bromo receber 1. Como é que eu faço então? É só eu pegar outro bromo. Ou seja, cada bromo tem 7 na camada de valência. Ó. Cada bromo tem 7. Magnésio tem 2. Magnésio doa 1 elétron para um bromo, completou esse aqui. E o outro elétron para outro bromo, completou esse aqui. Pronto. Todo mundo feliz. Como o magnésio perdeu 2 elétrons, ele é o magnésio 2+. E o bromo ganhou 1. Cada um ganhou 1. Então é Br menos, Br menos. Tá? Então olha só, resumindo. Eu estou juntando o magnésio 2+ com o Br menos. Tá? O que eu faço aqui? Eu junto os dois e cruzo as cargas e tiro o sinal. Como assim, ó? Ó, vou juntar os dois. Juntei, ó, magnésio com bromo. Juntei os dois. A carga mais 2 do magnésio vem aqui para o bromo. E essa carga menos 1 do bromo vai lá para o magnésio. Tira o sinal, ó. 1 e esse 2 deu para o bromo. Ficou Mg1Br2. Claro que o 1 tu não vai citar, né? MgBr2 é a fórmula, né, molecular, tudo bem? Detalhe, tu não pode chamar composto iônico de moléculas. Isso aqui não é a molécula do MgBr2, não é a molécula de NaCl, cloreto de sódio. Tu não pode chamar isso, porque molécula é um termo para ligação covalente, para compostos moleculares e não iônicos. A forma correta de você falar sobre os compostos iônicos são compostos iônicos ou íon-fórmulas. São fórmulas iônicas, tá? Isso aqui é uma íon-fórmula brometo de magnésio. Então não pode ser uma molécula, tudo bem? Isso aqui é uma íon-fórmula. Bom, algumas observações. A ligação entre alumínio e cloro formando AlCl3, olha só. Metal mais a metal, alumínio com cloro, metal a metal, ligação iônica. Lembra que eu falei que nem todos são metal a metal? Vai dar alguma observação, alguma exceção? Pois é, essa é uma delas. Ó, metal mais a metal, porém,
a estrutura do AlHCl3 é ligação covalente, ele é um composto molecular. O alumínio vai compartilhar elétrons com o cloro e não doar e receber, tá? Então cuidado, a AlCl3 não é composto iônico, apesar de ser formado por metal e ametal, ele é um composto molecular, é um composto de ligação covalente, tudo bem? Cuidado com isso aqui. Lembra que eu falei que os metais, né, e os ânions, os ametais, querem adquirir configuração eletrônica de gás nobre, mas somente para metais representativos, ou seja, metais alcalinos, alcalino-terrosos e os metais do grupo P, tabela periódica. Os metais de transição, como o ferro, por exemplo, ao realizar a ligação iônica, olha só, metal ferro com ametal oxigênio, ligação iônica, tá? Esse ferro é um ferro de cátion mais 2, né? E você sabe que a distribuição eletrônica para o ferro 2+, né, é essa aqui, ó. Tudo bem? Lembra que eu tirei o 4s2, né? Então, olha só, camada de valência, que é a terceira camada, eu estou com 6, eu estou com 14 elétrons, tudo bem? Então, não é uma configuração igual de gás nobre, não é igual. Assim como não é igual nesse outro exemplo para o ferro 3+, olha só. Vai ter aqui, ó, vai ter 13 elétrons, ou seja, não é sempre igual a gás nobre, tudo bem? É só para metais representativos que vão adquirir configuração de gás nobre. Os metais de transição, como o ferro, tá? Eles podem adquirir justamente configurações diferentes de gás nobre, tá? Cuidado com isso. Bom, outros exemplos aqui, tá? Outros exemplos, olha só. É muito comum a ligação iônica aparecer nos sais, tá? A função inorgânica sais são compostos iônicos. E os sais, geralmente, a grande maioria, são formados por ânions compostos, como assim, ó. A ligação entre o sódio e o SO4. SO4 é um ânion só, é o SO4-2, é o sulfato, tudo bem? E o sódio é Na+. A ligação do sódio Na+ com esse ânion, ó, é um ânion composto, ó, tem mais de um elemento químico. Esse é o sulfato. Todo sulfato tem carga -2, tudo bem? Ó, Na+ com SO4 2-, eu vou cruzar as cargas. Esse vem para cá e esse 2 para cá, ó, ficou Na2, SO4, 1 aqui fora, tudo bem? Esse é o sulfato de sódio, ligação iônica, tá? Outro exemplo, carbonato de cálcio. É o cálcio 2+ com o carbonato, que é 2-, olha só. -2 vem para cá e esse +2 para cá. Ficaria então Ca2 CO3, 2. Como é 2 com 2, eu posso simplificar as cargas. Simplifico 2 com 2, ficou só CO3. Outro exemplo. Olha lá. Fosfato de potássio. É o potássio que é +1 e o PO4 que é -3. Esse aqui é o fosfato. Todo fosfato é -3, tudo bem? Juntando as cargas e cruzando ela, olha só. O 3 vem para cá e o 1 para cá. Ficou K3PO4. Esse é o fosfato de potássio. Também é um composto iônico. O que me diz se é iônico ou não é se eu sei que tem cátion e ânion, positivo e negativo. Último exemplo, esse aqui caiu de prova. Esse aqui é o NH4OH, é o hidróxido de amônio. É a única base não metálica. Vamos ver isso, tá? Isso aqui é uma base. Toda base é ligação iônica. O que é uma base de Arrhenius? Que tem OH, que libera hidroxila, tudo bem? Isso aqui, ó, é ligação iônica, ó. É o cátion NH4+, e o ânion OH-. Ligação entre cátion e ânion é ligação iônica. Só que dentro do cátion, que é o cátion amônio, o cátion amônio ele é formado por ligações covalentes. Mas o cátion amônio junto com o OH é ligação iônica. Então, o cátion amônio é positivo,
o OH é OH-, o cátion amônio está doando um elétron para o OH. Por isso que é NH4 mais OH-. O que eu falei, apesar do composto ser formado por ligações covalentes, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse composto é composto covalente molecular ou ele é iônico? Ligação iônica. O que prevalece é a força eletrostática iônica. Um doou e o outro recebeu. Bom, encerrando a ligação iônica, tá? Com duas observações importantes que caem em prova, tá? Isso aqui é um aprofundamento. O que é o caráter iônico? O caráter iônico, justamente, vai medir qual composto tem mais capacidade de ser ligação iônica. Isso tem a ver com a eletronegatividade e com a eletropositividade. O que é o caráter iônico? Olha só. Se eu pegar os metais alcalinos, terrosos, e os ametais, eu posso formar vários compostos iônicos. Eu posso pegar, por exemplo, potássio com enxofre, potássio com cloro, sódio com oxigênio, sódio com flúor. Eu posso fazer aqui vários compostos iônicos. Mas qual deles aqui vai ser aquele que vai ter o maior caráter iônico? Caráter iônico é formado por um metal muito eletropositivo e por um ametal muito eletronegativo. É por um que gosta de perder elétrons e por outro que gosta de receber elétrons. Lembra que a eletropositividade, né, ela cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, e é o mesmo que caráter metálico. Ela mede quem tem facilidade em perder elétrons. Já a eletronegatividade é o oposto, cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, ou seja, ela mede quem gosta de receber elétrons. Por exemplo, vou comparar o NaCl com o NaF. Entre esses dois, quem tem maior caráter iônico? Olha só, sódio empatou, é o mesmo metal. Então, entre cloro e flúor, como os ametais são eletronegativos, entre cloro e flúor, quem que é mais eletronegativo? É o flúor. Então, se o flúor gosta de receber elétrons mais do que o cloro, logo o NaF, em comparação ao NaCl, é o que tem o maior caráter iônico, é o NaF. Por exemplo, KCl e KF, quem dos dois? O KF, né? Porque o flúor ganha do cloro. Mas se eu comparar agora NaCl com KCl, agora eu mantive o mesmo ametal, que é o cloro, e troquei o metal, sódio e potássio. Sódio e potássio, quem ganha? Ganha quem for mais eletropositivo, que é o potássio, porque está mais embaixo, né? Eletropositividade. Logo, o potássio tende a liberar mais do que o sódio. Logo, o KCl, em comparação ao NaCl, tem maior caráter iônico. O césio com flúor com césio. Olha o flúor, é muito eletronegativo. E o césio é muito eletropositivo. Então, o fluoreto de césio tem elevadíssimo caráter iônico, tá? Fluoreto de frâncio seria o maior de todos, né? O mais eletronegativo e o mais eletropositivo, mas esse composto não existe, tá? Não existe fluoreto de frâncio, mas existe o de césio. Então, CS, que é o césio com flúor, é o de maior caráter iônico, tá? Um é muito eletropositivo, o outro é muito eletronegativo. Um outro tópico é a energia de rede. Essa energia, ela mede, né, justamente a força coulombiana, a lei de Coulomb. Lembra que, olha só, se eu juntar um cátion com um ânion para formar a ligação iônica, olha só, eu tive que liberar 786 kJ, por exemplo. Isso aqui é uma energia negativa. Lembra que é um processo que é exotérmico, tá? Os átomos têm que liberar energia, liberam para se ligar, tudo bem? Bom, então aqui é a lei de Coulomb, força é igual a constante, né? Vezes, né?
o produto das cargas em módulo sobre a distância ao quadrado. Então, quando que essa força vai ser muito grande? Quando que essa energia de rede vai ser muito grande? Quando o produto das cargas for muito grande e a distância pequena. Olha só, quanto maior for as cargas, né, e menor a distância, maior será a energia de rede. Olha só, aqui alguns exemplos, olha só. Tem aqui, ó, LIF, LICL, LI e iodo, tá? Que são os ametais. Por que o LIF tem a maior energia de rede? Primeiro, vamos ver as cargas. As cargas, o Li, Li+, Li+, Li+. E o flúor é F-, o cloro também menos, o iodo também menos. Então, em relação às cargas, as cargas do seu produto é o mesmo. Então, a diferença em relação à distância. E a distância, você vai pensar em quê? Em raio atômico. Ou seja, como o raio atômico cresce de cima para baixo, ou seja, o iodo entre esses três é que tem maior raio atômico, então a distância do iodo é maior. Se é maior, menor será a sua energia. Como o flúor tem baixíssimo raio atômico, ele tem baixíssima distância, logo vai ter elevada energia de rede. O mesmo se aplica para esse exemplo aqui, ó, do NaF, NaCl, NaI. Mesma coisa. As cargas são as mesmas, mas o flúor tem menor raio atômico, vai ter maior energia de rede. Mas se eu comparar o NaF com o LiF, e agora? As cargas ainda são as mesmas, mais 1 e menos 1. Só que, como o raio atômico do sódio é maior do que o do lítio, então o seu valor de energia é menor do que a do lítio. O lítio tem menor raio atômico, tem menor distância, vai ter maior atração, maior energia de rede. Então, esse ganhou. Outro exemplo, olha só. NGO, agora as cargas aqui, ó, são mais 2 e menos 2, olha só. Aumentou as cargas. Quanto maior as cargas, maior será essa energia. Tá comprovando aqui para vocês. Por exemplo, o raio atômico do sódio e do magnésio é quase o mesmo. Assim como o raio atômico do flúor e do oxigênio é quase o mesmo também. Mas por que a energia do MgO ela é muito maior do que a do NaF? Porque aqui, ó, apesar de ter raios, né, a distância ser muito próxima, as cargas, o seu produto é 2 vezes 2, ó, dá 4. Aqui é 1 vezes 1, é o quádruplo daqui. Ou seja, aqui, ó, vai ter muito maior energia de rede, tudo bem? E assim a gente encerra a ligação iônica. A próxima aula vai ser sobre ligação covalente.